Olá, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast e hoje não poderia ser diferente. A gente vai bater um papo aqui com o Carioca, camarada Carioca. Vamos tentar fazer uma radiografia, né, Carioca, do contexto político contemporâneo, ou seja, o Brasil de hoje e quais são os desafios que os setores de esquerda têm em relação a esse futuro. Para não ficar me alongando muito, eu já vou dar minhas boas-vindas ao meu camarada Carioca. Vou chamar de Carioca, né? Francisco não tem nada a ver. E a gente vai tentar fazer aqui, né, o Carioca, um balanço do que é hoje o Brasil em termos, né, se a política tem algum lugar hoje ou se a gente só tem esse discurso aí de ódio, ou seja, essa guerra cultural. Enfim, eu convido você a participar, acompanhe a gente no chat, quem tiver alguma pergunta pode encaminhar, à medida que for dando condições aqui eu vou lendo e vou passando para ele. Vai ser um prazer compartilhar essa mesa, esse bate-papo com vocês, ok? Carioca, seja bem-vindo a esse nosso podcast. Acho que é a primeira vez que você vem aqui, espero que não seja a última. E a gente vai tentar aqui fazer esse aqui assim, é livre. Eu vou aqui ouvir, mais ouvir do que falar, tá certo? Mas seja bem-vindo e vamos começar o nosso bate-papo. Nilson, permita-me chamar assim. Eu aqui agradeço aqui a direção do pessoal, na sua pessoa, que foi meu colega de universidade, na condição de professor, foi candidato na última eleição e seguramente tem muito a dizer aqui a respeito da política. Eu acho que esse convite para a gente bater esse papo a respeito do que é a política contemporânea hoje, no século XXI, no mundo, no Brasil e obviamente aqui no Acre, é muito importante a gente participar de eventos como esse para que a gente possa intercambiar interpretações acerca do que tem de mais vivo na política. E eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita turbulência. Portanto, estamos aí para a gente começar a bater esse papo. Tranquilo. Eu na verdade, eu tenho assim, a gente tem acompanhado, né? Nós estamos falando de um processo de transição, né? Estamos falando de uma equipe, de um governo que ganha as eleições, umas eleições que o resultado eu acho que foi bem mais apertado do que alguns setores, não só da esquerda, mas enfim, a mídia de modo geral esperava, mas eu nunca não me surpreendi, nunca acreditei que seria uma vitória de primeiro turno. Eu tinha certeza que um segundo turno faria com que a candidatura de Bolsonaro crescesse, enfim, que nós teríamos uma eleição apertada. Bom, mas o fato é que a esquerda venceu, né? O PT com o Lula e uma grande frente. Eu acho que se a gente pode falar daquela coisa, precisamos de uma grande frente, eu acho que o Lula, de certa forma, conseguiu até para o segundo turno ampliar essa grande frente, e, enfim. Mas só que nós estamos falando do momento de uma vitória de um candidato à presidência da República que é completamente diferente de outras eleições no Brasil. Nós temos um governo que está terminando, mas que é extremamente hostil, não só ao resultado da eleição, mas é hostil em relação ao governo que ganha e que vai assumir o Brasil, ou seja, o governo brasileiro a partir de janeiro de 2023. Nós estamos falando de um processo de transição em que você tem um presidente eleito que está procurando fazer esse processo de transição e do outro lado você tem um governo que até pelo chefe do executivo você recusa a dialogar, enfim. Como é que você entende esse momento de transição e o que a gente pode esperar? Para não falar aqui de esquerda e direita, de governo Lula, que a gente sabe que vai ser um governo de uma ampla participação de outras legendas, até mesmo fora do espectro ideológico aí do centro-esquerda. Nós estamos falando de partido de centro e até de direita também. Como é que tu vê isso? Nisso, deixa eu começar meio que colocando essa realidade conjuntural que marca a política no mundo contemporâneo e que o Brasil não está descolado disso. Como é que esse fenômeno aconteceu? E aí eu dialogo mais diretamente com o que você perguntou em relação à transição, do que é que eu imagino que será o próximo governo Lula. Mas é muito importante, por exemplo, para nós, que no nosso ofício a gente estuda a respeito desse tema, a gente imaginar como é que no Brasil recrudesceu esse fenômeno que eu vou chamar aqui de neofascismo, na figura do Bolsonaro e dos seus seguidores. Mais ainda, como é que você imagina que um governo que fez tantas atrocidades de maneira global, nós somos vítimas disso na instituição que a gente trabalha, nas universidades públicas, por exemplo, depois de 4 anos, ele ainda tem quase a metade da votação da população brasileira. Então, essas perguntas elas são extremamente perturbadoras. E quando a gente dá uma olhadinha para o que aconteceu no mundo, eu diria que pegamos pela Itália.
A marcha sobre Roma, que foi capitaneada pelo Mussolini há 100 anos atrás, aconteceu no dia 27 e 28 de outubro de 1922, completou 100 anos agora. Exatamente o ano que, pela primeira vez, depois que Mussolini acaba o fascismo na Itália com a Segunda Guerra Mundial, eles elegem uma primeira-ministra arquetipicamente defensora do fascismo. Giorgia Meloni, que foi eleita agora, antes já tinha o Matteo Salvini, que era uma liderança muito vinculada com o fascismo italiano, já tinha uma certa proeminência ali, desde o início do século XXI, mas agora eles elegem uma primeira-ministra lá no coração, ou seja, de um país tido como sendo parte do G7. Quando você dá uma olhadinha para a eleição da França, o Macron ganhou, que é de direita. Mas a Marine Le Pen, que lidera essa ultradireita, esse neofascismo, na França branca, rica e culta, ela teve 43% dos votos. É muita gente. É muita gente. Então, quando você dá uma olhadinha para o panorama mundial, não estou falando aqui da Hungria, que faz parte dessa periferia, da Turquia, que faz parte um pouco dessa periferia, na Hungria, o Viktor Orbán, o Erdogan lá na Turquia, mas quando você dá uma olhadinha na Inglaterra, no Reino Unido, você tem uma expressão acabada disso, já tinha acontecido em relação à saída da Inglaterra da União Europeia, através do Brexit, e aí, obviamente, nós estamos falando também do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, você tem o recrudescimento desse pensamento do neofascismo espraiado pelo mundo. O Brasil, ele vem nesse caldo de cultura que recrudesce. E eu diria o seguinte, Nilson, isso vem fruto, no meu entendimento, do que aconteceu também, em larga medida, já vinha acontecendo antes, mas eu acho que 2008 foi um ano cabalístico para isso, que foi com a crise econômica, quando, na disputa de narrativa, foi feito um debate muito agudo a respeito da crise econômica de 2008, e aí, na disputa de narrativa, a mídia mundial, liderada pelo capital, obviamente, em nome do capital, ela vai satanizando o Estado, os partidos, os políticos, a política e tudo ligado a ela, portanto, toda a esfera pública. E foi nesse caldo de cultura que brotou dois tipos de fenômeno. Aqueles políticos que são mais folclóricos, como, por exemplo, o Zelensky lá na Ucrânia, e esses com um perfil mais autoritário, inculto, toscos e violentos, como é o caso do Bolsonaro, como é o caso do Viktor Orbán. E eu diria que o próprio Trump, ele preenche um pouco dos dois lados, mas ele era um apresentador de televisão. O Zelensky era um comediante. Quando você aqui no Brasil, você tem o Tiririca, lá em São Paulo, que preenche isso, tirou mais de 1 milhão de votos. Então, quando você pensa a política como sendo algo que deva ser negado, deva ser satanizado, aí brota o chamado outsider, né, que é aqueles que vêm de fora da política. E aí começa a surgir esse tipo de perfil. Então, essa despolitização, ela representa muito isso. Então, nós estamos chegando aqui para responder diretamente a tua pergunta. O governo do Lula, de 2023, não sou ingênuo, quando eu comparo com 20 anos atrás, não será realizado numa atmosfera ou numa realidade como foi suceder o Fernando Henrique Cardoso em 2003. Agora nós vamos suceder o Bolsonaro, nós vamos suceder uma tragédia. É mais ou menos como alguém que estivesse assumindo o comando de um país após uma guerra. É mais ou menos isso. Quando você dá uma olhadinha, o que é que foi feito com relação às políticas públicas no Brasil e, sobretudo, em relação às instituições, a credibilidade do governo, a relação do Brasil com o resto do mundo. Então você tem uma crise enorme que nós vamos ter que colocar a casa em pé novamente. Essa é a tarefa do Lula. E eu estou muito otimista disso, porque, primeiro, não dá para piorar o que está aí. A tendência é melhorar. Quer dizer, no fundo desse poço não tem o asfalto. Exato. Talvez já temos chegado lá. Mas talvez, no final de 4 anos, a gente possa até dizer o seguinte, olha, eu acho que a nossa expectativa era maior. No entanto, no meu entendimento, a tendência do Lula, pelo que ele colocou na campanha, pelo arco de aliança que ele fez e pelo que ele está sinalizando nessa transição, é isso que me leva a ser otimista, em relação, por exemplo, a investimentos, sobretudo do ponto de vista social, do ponto de vista de voltar o Brasil a ser um país soberano no mundo, se relacionando de maneira multilateral com os países do mundo, sobretudo aqui em relação à América do Sul, e, obviamente,
investindo em educação, ciência, tecnologia, cuidando, por exemplo, da saúde das pessoas. A pandemia foi um péssimo exemplo que nós tivemos, fazendo com que esses setores sociais possam literalmente criar as condições para que o povo volte a sorrir. Essa é a minha expectativa. Certo. Agora, a gente sabe muito bem que o que você, quando você coloca aqui, na verdade, o que o governo está encontrando, e me parece que a cada medida que eles estão tendo acesso aos dados do Ministério da Saúde, por exemplo, Educação, os caras estão assustados, né? Viu a declaração do Mercadante, por exemplo? O Mercadante até se emociona, diz, pô, não tem, como é que chegamos nesse ponto? Quer dizer, ou seja, o governo Lula, em 4 anos, mesmo com essa frente ampla, com essa possibilidade de realizar um governo em que a política volte a ser colocada como tema principal, ou seja, as relações institucionais, nós não estamos falando de uma disputa de narrativa, de fake news, ou seja, toda semana a presidência da República colocar alguma coisa, algum escândalo, alguma bobagem para poder retirar do foco do que realmente interessa à população, que é o que você disse, educação, saúde, segurança, trabalho, renda. Quer dizer, então nós vamos entrar agora. Você acha que é possível, em 4 anos, né, o governo, será que o Lula vai ter essa condição física e mental de, em 4 anos, ele reorganizar esse espaço, esse debate público, sabe, essa relação mais institucional? Ou você acha que... E eu estou falando isso por quê? Porque isso é fundamental, depois a gente vai se alongar um pouquinho mais com relação a esses desafios, porque nós estamos falando de uma estrutura de uma extrema-direita, que você bem colocou aqui introdutoriamente, ela é um fenômeno mundial, né? E ela tem a mesma estratégia no mundo inteiro. Disputa de narrativa, guerra cultural, né? Essa coisa do discurso do ódio, a eliminação do outro. Quer dizer, nós não estamos falando de um jogo político que a gente está acostumado a jogar. O PT, o Lula, o MDB, enfim, todos os grandes partidos. Nós estamos falando de uma outra coisa, em que a política ela perde lugar para essa guerra cultural, para essa narrativa de costume, enfim, que não é uma coisa, obviamente, dos últimos 20 anos. Né? Eu estava vendo uma entrevista com um professor da USP, e ele estava falando exatamente quando ele identifica isso, em 92, na disputa do Partido Republicano, o George Bush pai e o candidato que se apresenta como alternativa dentro do republicano, que introduz esse debate, que é um debate que ele chama de quem irá conquistar a alma do povo americano. Nós estamos vivendo no Brasil, né, quase 30 anos depois, quem é que quer, ou quem vai conquistar a alma do povo brasileiro? Porque é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando da política, né, aquele jogo, nós estamos falando de um discurso de ódio, de uma guerra cultural, em que o objetivo é quem vai conquistar, né, através desse discurso, a alma. Segundo eles, né, estou falando, obviamente, dos setores mais progressistas. Você acha que em 4 anos tem como você vencer esse obstáculo e construir uma alternativa política que não seja, obviamente, o Lula, porque ele já descarta, para ocupar e, enfim, dar prosseguimento a essa reintrodução do Brasil no processo civilizatório? A primeira coisa, Nilson, é fundamental a gente caracterizar o que é que deva ser o governo Lula. Para mim vai ser um governo de muita disputa. É um governo em disputa. Então, quando você dá uma olhadinha para a correlação de força que foi estabelecida durante a eleição, então, a gente nunca imaginava que, num dado momento, PT e PSDB, que rivalizaram ao longo dos últimos 20 anos no Brasil, se você pegar de 94 até 2014, a disputa no Brasil para presidente da República era PT e PSDB. 2 anos do Fernando Henrique Cardoso, 94 e 98, depois o Serra em 2002, o Alckmin em 2006, o Serra novamente em 2010 e o Aécio em 2014. E 20 anos de PSDB numa disputa direta com o PT. E agora, nessa eleição, só o neofascismo, através da figura do Bolsonaro, que fez com que o PSDB e o PT, de certo modo, sem ser uma aliança formal, mas várias lideranças do PSDB, vieram para o apoio para o Lula. Isso é muito importante para você dar uma olhadinha da complexidade que foi esse momento. Então, para derrotar o neofascismo, foi fundamental fazer essa aliança a mais ampla, a aliança, eu diria, do período republicano. Ou seja, isso dá a dimensão também dessa complexidade que será o ato de governar.
porque não se encerra no ato de ganhar. Talvez esse seja um dos recortes que a tua pergunta me induz a refletir, que é o fato de que no passado a gente fazia as disputas eleitorais e quando acabava a eleição, então você ia governar e talvez o ato de governar fosse relativamente menos complexo do que o ato de ganhar. Agora inverteu. Ganhar foi apenas um passo. Governar vai ser uma situação extremamente complicada, porque, entre outras coisas, pelo que você colocou também, essa ultradireita que emergiu no Brasil, ou que recrudesceu no Brasil, que ela nunca deixou de existir, quando você pega desde o Plínio Salgado, lá na década de 30, passando pela ditadura militar, então você tem no Brasil essa coisa muito vitaminada, essa semente estava aí, ela nunca deixou de existir. E aí é o seguinte, você dá uma olhada, quando dá uma olhada para isso, além de ser toda essa caracterização que você fez, mas ela tem capilaridade. O Bolsonaro pode deixar de existir, a outra direita não. E eles provaram nessa eleição que há uma inserção social muito forte e um grau de mobilização também muito forte, muito intenso. Agora, o governo do Lula será em disputa, como eu estou colocando, o governo em disputa, porque o grande capital, no outro dia que o Lula ganhou, ele já está fazendo pressão para ter, digamos assim, a indicação do futuro ministro da Fazenda como sendo uma pessoa a imagem e semelhança do que o mercado quer. Por exemplo, isso é a disputa. O pessoal do agronegócio vai continuar querendo, por exemplo, as benesses e os subsídios vindo do Estado, e eles têm um enorme poder, nós sabemos disso, no interior do Congresso. Isso é disputa. Nós, servidores públicos federais, por exemplo, desde 2017 não temos aumento. Nós vamos disputar, por exemplo, isso, dentro do governo do Lula. Isso é disputa. Todos aqueles que defendem o próprio Lula, por exemplo, que vai fazer valer as questões das políticas sociais, ele vai ter que disputar isso dentro do orçamento, para fazer com que o Bolsa Família seja pago, seja recuperado de novo o programa Minha Casa Minha Vida, os programas de saúde, para que novos programas, assim como aconteceu no passado, o SAMU, a Farmácia Popular, as UPAs, a gente cria novos programas também na área de saúde, isso é disputa, esse dinheiro vai sair da onde? Como é que vai ser a disputa com o grande capital com relação, por exemplo, à tributação das grandes fortunas? Isso é disputa. Então nós vamos ter tudo isso. E dentro disso tem um elemento fundamental, que eu acho que está embutido aí na tua reflexão, que é essa relação com o Congresso Nacional. Como é que vai ser isso? Para que a gente possa modificar, por exemplo, o teto de gasto. Como é que a gente vai conviver com o teto de gasto? Assim como a Jabuticaba, o teto de gasto só no Brasil, nos países considerados, digamos assim, mais emergentes do mundo, além dos mais ricos, existe uma figura absolutamente esquizofrênica como o teto de gasto. E aí, quando a gente discute isso, para modificar o teto de gasto, você tem que ter uma votação num Congresso de 513 deputados, que você tem que ter 3/5 para votar em 2 turnos, de 308. A esquerda elegeu 132. E como é que faz? Então, esse grau de complexidade é muito grande para você ter que operar. Nós estamos vivendo um quadro na nossa conjuntura política, Nilson, onde o movimento social sofre, não é só no Brasil, é no mundo também, um arrefecimento enorme. O presidente Lula vai precisar das ruas. Não foi só na eleição, não. Ele vai precisar durante o seu governo, para que haja, inclusive, pressão sobre o Congresso também. Agora, essa relação com o Congresso, para você constituir maioria, ela também requer uma relação de mão dupla, ela requer concessões. Qual é o tamanho da concessão que o presidente Lula fará, por exemplo? Nós vamos ter que fazer pressão, por isso o governo também é em disputa, para que o presidente Lula, quando for fazer concessões, não faça ao ponto, por exemplo, de dilacerar aquilo que foi prometido na época da campanha. Para que a gente possa, digamos assim, sonhar com todos esses programas que eu acabei de falar, em relação à área social, em relação à ciência e tecnologia, por exemplo, em relação à soberania do Brasil do mundo, para que a gente não renuncie a isso e o Brasil continue. Agora, essa relação com o Congresso, do meu entendimento, no primeiro momento, é o que tem de mais complexo. Se a gente vai conseguir redefinir ou reconfigurar um modelo civilizatório que foi absolutamente dilacerado pelo governo que passou, inclusive pelo próprio exemplo do presidente, eu acho que essa é a disputa. É como se o Lula está diante, no meu entendimento, do maior desafio da vida dele. Quando ele sai da presidência, o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, já estava apontando, já estava aparecendo no retrovisor para ser a quinta
economia do mundo, e o Bolsonaro vai entregar com o Brasil sendo a 10ª economia do mundo, 11ª economia do mundo. Então, criar as condições para que o Brasil continue sendo um país que... O Brasil, Nilson, chegou ao padrão da década de 20 do século passado. O Brasil está se desindustrializando. É um país exportador de commodity, de produtos não industrializados. E aí exporta soja, exporta milho, exporta minério de ferro, exporta petróleo. Então, esse tipo de situação não pode perdurar. O que o presidente Lula tem falado é o seguinte: a nossa economia tem que ousar ser novamente diversificada para que o Brasil possa fazer crescer os empregos, crescer a renda e que haja inclusão social. Para isso, tem um papel do Estado. O Estado tem que voltar a ser, sim, indutor do desenvolvimento econômico, e eu acho que nós temos que apostar nisso. Essa tarefa não dá para cravar assim. O Lula será um sucesso, como foi no primeiro mandato dele, de 2003 a 2006, ou mais do que isso. O melhor mandato dele, obviamente, foi o segundo mandato. Ele tinha arrumado a casa. Agora, acho eu que o presidente Lula, com a experiência que tem e com a grandeza que tem, isso é muito importante registrar nisso. Alguém que passou 580 dias injustamente preso e volta com o coração do tamanho do que o Lula representou, abraçando inclusive antigos algozes, não é para poucos. É para poucos. E é nesse homem que eu acredito que essa sensibilidade, essa sabedoria é que nos vai colocar no outro patamar. Talvez não seja aquele patamar desejado por pessoas como nós dois, mas eu acho que ele vai fazer com que esse retorno do Brasil para esse padrão civilizatório que foi no passado admirado no mundo inteiro, eu acho que isso ele vai fazer. Tem duas questões que você inclusive coloca nessa tua análise, que eu acho que é importante a gente colocar também. Eu acho muito interessante quando você diz, olha, ganhar a eleição era mais difícil, governar era mais fácil. Agora inverteu. O processo eleitoral, com todas as dificuldades, ele nos parece, nesse momento, como você próprio afirmou, uma obra, digamos, um desafio bem menor do que é governar a partir de 2023. Coloco duas questões para você, que eu acho extremamente importante. Isso me está, de certa forma, me consumindo, assim, me angustiando. Primeira coisa, é a primeira vez, talvez seja essa a primeira eleição, a segunda eleição, em 2018, talvez a gente estava com as forças ainda, né, políticas ali, o bolsonarismo, que eu gosto de chamar de extrema-direita, esse negócio de bolsonarismo, é a extrema-direita. Os extremistas de direita estavam se organizando, enfim. Nós tivemos as jornadas de 2013, isso foi um caldo que veio, obviamente, foi acrescido, com um antipetismo, enfim. Aí são várias questões que a gente pode colocar. Mas uma coisa é fato. Pela primeira vez, eu acho que a gente pode dizer que a direita, a extrema-direita, não a direita, a extrema-direita, ela tem, como nunca antes, seus porta-vozes, e aí eu estou falando de jornalistas, estou falando de professores, que era o campo da esquerda. Né? A gente sabe muito bem que, mesmo durante a ditadura, existem inclusive artigos sobre isso, que durante o período da ditadura, a esquerda, não só do ponto de vista da produção cultural, mas mesmo jornalistas, ela nadava de braçada. Você olhava a produção intelectual da esquerda, era grande durante esse período. E isso, depois com o processo de saída da ditadura, ou seja, a volta da democracia, ela só se fortalece mais nos anos 80, nos anos 90. Mas a partir dos anos 2000, a gente vê que essa extrema-direita começa a... E aí a gente tem que, obviamente, colocar a questão do Olavo de Carvalho, que o professor João lá coloca muito bem. Não seria, é impossível você pensar bolsonarismo sem essa questão do ideólogo Olavo de Carvalho. Fato é que nós temos dentro da universidade, a gente sabe disso, nós somos de lá. Nós temos professores, nós temos jornalistas, nós temos uma opção de influenciadores, e aí a gente depois pode até falar um pouquinho de como essa máquina dentro da internet funciona, dentro dessa extrema-direita também, mas a gente tem que entender que a extrema-direita hoje tem os seus porta-vozes, que não tinham, portanto a esquerda não é mais hegemônica dentro desse campo. E o que eu acho mais importante, a extrema-direita ganhou as ruas também, que é um espaço que a esquerda sempre nadou de braçada. Como é que a gente vai... essa é a minha preocupação, porque nós vamos enfrentar a partir... Nós estamos falando nós do campo progressista, né? E eu acho que o Lula, e o presidente Lula e todo o seu staff
deve pensar como é que vamos enfrentar uma extrema-direita organizada que ocupa as ruas, que era digamos, um campo em que a esquerda sempre nadou de braçada. Então a gente coloca um pouco mais de dificuldade. Você falou aqui de disputa de poder, enfim, grupos de interesses que vão disputar o poder, que é perfeitamente normal dentro de uma democracia representativa, aqui ninguém é sonhador, né? Mas nós estamos falando de algo mais perigoso. Nós estamos falando do povo na rua, organizado e fermentado por uma guerra e por um discurso de ódio. Isso é um fator complicador. Você acha que a esquerda tem material humano e intelectual para encarar essa guerra que será travada com certeza no primeiro dia de governo Lula, na posse? Eu já tenho certeza que essa extrema-direita vai estar na rua. Nilson, excelente reflexão. Deixa eu complementar um pouco do que você colocou. Para mim, são dois pilares que aparecem como novidade nesse processo do recrudescimento do neofascismo. O primeiro deles é exatamente esse lado que demonstra, para quem faz política, a ideia da ofensiva da chamada ultradireita. Eles vieram ocupar um terreno que, outrora, ele era exclusivamente nosso. Não é que eles disputavam conosco, não. Eles nem existiam para nós. Quando eu entrei na universidade, ninguém dizia que era de direita. Eu nunca ouvi ninguém dizer. Eu entrei na universidade na fase crepuscular da ditadura militar, 1981. Ninguém dizia na universidade que era de direita. Agora você tem as pessoas que são bolsonaristas, e na eleição de 2018, quando eu retorno para a universidade em 2019, era dito nos quatro cantos dos corredores da universidade que ali estava rachado meio a meio. Ou seja, no templo do saber, na universidade pública, por exemplo, você tinha 50% dela votando no neofascismo. Então isso já denota, por exemplo, a enfermidade do momento que a gente está vivendo. Então, essa ultradireita que você classifica muito bem, ela vem numa ofensiva tal que ela vai ocupar. E nós não, dizemos isso com certo sofrimento, mas dizemos o seguinte: ela veio ocupar um terreno que era exclusivamente nosso, de tal forma que hoje ela tem uma presença muito mais aguda do que nós. Essa é uma disputa que a gente vai ter que ganhar. Agora, uma coisa eu te falo da seguinte forma: para essas pessoas que operaram, e está ficando cada vez mais claro, inclusive na transição, a gente já sabia um pouco disso um pouco antes, mas na transição ficou muito claro, a utilização do Estado foi muito forte para impulsionar esse tipo de procedimentos, tá? Agora o Estado, o Poder Executivo, não vai ficar da mão deles. Isso tem uma diferença. Então, esse impulsionamento do poder do governo federal em relação a ser um elemento facilitador para esse tipo de mobilização, para esse tipo de enfrentamento à esquerda, isso é uma outra coisa. Isso é um dos pilares que eu estava querendo te colocar. O segundo é que tem uma novidade que, visivelmente, a direita demonstrou mais capacidade de operar do que nós, que é essa questão das redes sociais com relação à política. A nova comunicação, novo tipo de comunicação, essa comunicação digital, para fazer política de maneira a comunicar e fazer as informações, induzir pensamentos, sentimentos, de um modo geral. Comprovadamente a gente observa isso. Nós lemos o mesmo livro e ficamos devidamente maravilhados quando lemos Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, que é um sociólogo italiano, e ele faz diagnósticos maravilhosos em relação a isso. E isso já estava presente também naquele documentário O Dilema das Redes. E isso vem de um livro que eu li recentemente, de uma socióloga americana, chamada Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância. Ela fala exatamente isso, de que uma notícia mentirosa, ela circula pelo Twitter 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. E ela faz um estrago muito maior. Nós estamos falando não só de que eles utilizam isso de maneira mais competente do que nós, mas o fazem sem escrúpulo nenhum. Então a pergunta que não quer calar é o seguinte: nós utilizaríamos o mesmo procedimento que eles utilizam para fazer valer uma narrativa, ainda que mentirosa? Obviamente que não, nós nunca vamos indicar isso. Então, desde
que eu me entendo quando comecei a militar na política, eu ouvia nos inúmeros cursos de formação que eu participei e depois dos que eu ministrei, a ideia de que era fundamental você formar militante que tivesse como um dos princípios a orientar a sua conduta militante, a ideia de que política e ética são coisas indissociáveis. Não cabe a fake news nisso. Não cabe a mentira. Não cabe, por exemplo, detratar o outro de maneira mentirosa, como aconteceu, e o que é que faz com que os bolsonaristas se unifiquem. Então eles imaginam o seguinte: tudo que foi comprovado, feito pelo o Bolsonaro e sua família, que pode fazer com que qualquer pessoa o chame de ladrão, a compra das 51 casas com dinheiro vivo, a loja de chocolate do filho do Bolsonaro, a rachadinha do Queiroz, o depósito na conta da família da esposa do Bolsonaro, o dinheiro gasto, quando eu sempre falo isso para as pessoas com as quais eu lido, até na universidade para os meus alunos, no governo da Dilma, eu nunca esqueço que o Orlando Silva, um extraordinário companheiro do PCdoB, que na época era ministro dos esportes, foi demitido porque tinha comprado uma tapioca com cartão corporativo. Hoje, você abre aí, só de uísque e vinho para a aeronave do presidente da República foi gasto 3,5 milhões de reais. Isso parece nada. Entendeu? Então, nós vamos ter que lidar com esse tipo de complexidade, mas só daqueles que acham que essa mudança, o Poder Executivo agora, na mão da esquerda, vai dar uma freada na sangria que estava saindo, por exemplo, de dinheiro do orçamento público para drenar sites, blogs, um monte de influenciadores da direita que estava sendo bancado com dinheiro público. Isso vai diminuir. Primeira coisa. E isso, inclusive, vai impactar essa disputa na rua. É muito fácil, por exemplo, hoje eu li vários tweets de alguns se reportando ao Bolsonaro dizendo que tinha perdido o emprego, estava com um problema no casamento, porque estava há um mês diante dos quartéis e o presidente estava em silêncio, aquele silêncio incomodava e tudo mais. Isso aí vai ser pior. Essa ausência dessa liderança, por exemplo, uma coisa é o Lula, que na cadeia liderava. Uma coisa é o Lula, que mesmo sem ser presidente da República, liderava. Agora nós estamos vendo um que, ainda que esteja, como os americanos costumam falar, agora é pato manco, né? Que ele está naquele período que acabou a eleição e ele já não tem mais poder nenhum, ele já vai entregar. É nesse período aí que os sociólogos americanos e os analistas da política chamam de pato manco, o presidente que fica nessa condição, no período de transição. O Bolsonaro é exatamente isso nesse momento. Então, se ele, na condição de presidente, ele já não está liderando nada, não imagino nisso, não acredito nisso, que o Bolsonaro vai voltar com gosto de gás para estar ocupando rua, para estar liderando e tudo mais. Não acredito nisso. O Bolsonaro vai cuidar para não ser preso, ele e a família dele. Ele sabe o que é que fez. Aliás, essa eleição, para mim, era a ideia de que ele deveria ganhar, até por uma questão de sobrevivência política e física. Porque, pelo que ele fez, as consequências vão ser absolutamente graves. E eu sou daqueles que acham que nós não devemos ter uma segunda anistia como aconteceu em 79. Não confio nisso, não defendo isso. E defendo nisso, que a esquerda tem que se mobilizar sim, que é o que você colocou. É mobilizar a base sindical que os partidos de esquerda têm influência, é literalmente vitaminar o movimento social. E vou dizer uma coisa absolutamente original quando comparada, por exemplo, com um procedimento que nós tivemos no passado, tanto em relação ao presidente Lula, quando foi presidente da República nos 2 primeiros mandatos, e a presidenta Dilma. Nós nunca nos utilizamos desse cargo para fazer mobilização, para fazer defesa do governo. Eu defendo que nesse momento agora, a situação, nessa disputa com a ultradireita, que engoliu o setor liberal, e agora eles nos têm como inimigo objetivo, assim como o nazismo tinha lá atrás, os comunistas, os socialistas no primeiro momento, e depois os judeus, os ciganos, os negros, e pobre, tudo que não fosse ariano. Os italianos a mesma coisa, primeiro os comunistas, os socialistas, e depois tiveram um flerte com tudo isso. E hoje, por exemplo, esse neofascismo espalhado pelo mundo, sobretudo na Europa, eles têm os imigrantes como sendo seu grande inimigo, assim como nos Estados Unidos. Foi assim que o Trump ganhou a eleição. E aqui no Brasil, essa ultradireita nos tem, todos os membros da esquerda, como sendo seus inimigos. Eu acho que nesse momento nós vamos seguramente
sem instrumentalizar o aparato de Estado, mas é muito importante que o nosso líder maior, o presidente Lula, ele participe sim de mobilizações para que a gente possa fazer valer essa disputa de rua. Por isso que eu acho que nós vamos ganhar num terreno que historicamente, como você disse muito bem, ele era nosso, nós éramos hegemônicos e perdemos essa hegemonia, vamos ter que recuperar, o Lula vai ser fundamental nesse processo, e vamos fazer essa outra disputa que nós temos, que é nessa questão das redes sociais, que eu acho que eles vão cair de produção exatamente por conta de que, para fazer o que eles fizeram ao longo desse tempo, foi drenado muito dinheiro do governo federal para vitaminar esses blogs, e aí Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, a Brasil Paralelo, tudo que você imaginar, você tinha, a transição está mostrando isso, tinha publicidade do governo. Eu acho que isso muda muito essa correlação de força. Pelo que eu estou entendendo, Carioca, você acha que haverá, inevitavelmente, o fato dessa extrema-direita na figura do Bolsonaro não ocupar mais o poder, né, ou seja, ter a caneta na mão, vai ter um certo esvaziamento. Mas a gente sabe que se ocorrer esse esvaziamento, aí eu estou fazendo uma análise, certo, uma avaliação pessoal. Sim. Talvez eu não seja tão otimista como você. E é legal que a gente conversa, porque a gente vai se animando um pouco mais. Mas eu acho que mesmo, é claro que o fato dessa extrema-direita não ocupar a presidência da República, isso influencia, claro, perder o poder da caneta, mas eu não acredito que haverá um esvaziamento na proporção, talvez, desse seu otimismo. Eu acho que essa extrema-direita está muito enraizada, e a gente sabe muito bem que ela vai ficar, ela veio para disputar a eleição. Eu acho que esse é o fator complicador. Que nós vamos ter uma extrema-direita que irá disputar as eleições. Ela disputa em 2018, disputa em 2022, e ela está organizada para disputar em 2026, essa extrema-direita organizada. Que vai, obviamente, sofrer esse abalo, digamos, ela não vai ter essa amplitude, mas ela vai permanecer. Isso é fato. E nós sabemos muito bem, esse esvaziamento será suficiente, aí eu já quero adentrar naquilo que a gente estava conversando do livro do João, do professor João César. Esse esvaziamento, ou seja, esse financiamento, que é público, a gente sabe muito bem que o Bolsonaro usa isso daí mesmo, o dinheiro público, para financiar essa rede aí, que faz essa construção, né? Quase que é uma construção, é um mundo imaginário, mas que tem 49 milhões só de eleitores, vamos pensar aí, 59 milhões, 49% de votos, 59 milhões de eleitores. A gente sabe muito bem que nós não estamos falando de 59 milhões de extremistas no Brasil, mas é um bocado de gente. E esses 59 milhões de pessoas agora também é um grande mercado. E os analistas e o próprio professor João dizem isso. Que se você quer bombar na internet, se você quer ter seguidor hoje, por exemplo, basta você se alinhar a esse discurso de ódio, não é? Esse discurso bolsonarista, que você vai ter seguidores. E isso, de certa forma, alimenta a internet e financia muito desses blogs. Também. Nós estamos falando de dinheiro privado, não estamos falando de dinheiro público. Entendeu? Como é que a gente pode pensar, e aí eu fico pensando, eu nem sei se eu pelo menos não consigo assim, imaginar como é que a gente vai lidar com isso, porque isso é muito novo. Mas é um campo que a extrema-direita domina muito bem, que é a construção daquilo que o professor chama dessa midiosfera bolsonarista, né, ou extremista, em que as informações, que são, na sua grande maioria, mentiras, né, que é aquilo que eles trabalham assim, né? Sim. Eles constroem uma narrativa, não é real. Um mundo paralelo. Isso, um mundo paralelo. Aí eles jogam na rede, aí isso é compartilhado, potencializa, aí eles usam um braço, né, normalmente de uma televisão, tipo, aqui no Brasil, vamos dar nome aos bois, Jovem Pan, por exemplo. Aí chama um cientista político lá, um historiador, o cara diz, não, isso é possível, tal. O cara não diz que não é e não é. Aí isso retorna para a midiosfera, olha, tá vendo? Teve a chancela de um especialista, isso não é boato, não. E isso passa a ser uma verdade. Então, quer dizer, essa bolha, essa midiosfera extremista, da extrema-direita, constrói uma realidade. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que você vai convencer uma pessoa que só se informa pelo WhatsApp, e pelos blogs, e pelos youtubers, e pelos portais ali bolsonaristas ou extremistas, uma vez que o Bolsonaro sai, e você está apostando que essa liderança dele talvez
não permaneça, mas já tem gente, né, o Mourão já está querendo disputar esse narco. Você acha que nós temos condições, eu estou dizendo, não só, mesmo que o presidente Lula lidere esse processo, use, que aí você foi bem claro, eu acho interessante, eu até concordo contigo, que eu acho que é a hora de você usar mesmo o poder da caneta e a estrutura para poder fazer valer, porque nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de um processo civilizatório, precisa ser salvo. Sim. Você acha que nós temos condições para operar dentro desse mundo, na midiosfera bolsonarista, extremista, mesmo se utilizando do fato de estar no poder, enfim, com esse esvaziamento que haverá naturalmente de acontecer, mas talvez não na dimensão que nós desejaríamos? Eu não sei. Eu fico assim meio que apreensivo, cético. Pra falar. Acho que a palavra certa é essa, cético. Nilson, a primeira coisa que eu queria te falar sobre isso aí que você acaba de refletir é a respeito desse novo governo Lula, esse novo terreno que nós vamos pisar. E como é que vai se dar isso na prática para que a gente possa superar esse momento complexo e absolutamente desafiador que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, eu acho que entender essa complexidade e o tamanho do nosso adversário, como ele nos vê e como nós vamos ter que lidar com ele, eu acho que com o fascismo tem que ser no enfrentamento o tempo inteiro. Então, se é verdade, por exemplo, e eu acho que nisso há uma unanimidade na esquerda, ainda bem, Nilson, que nós, no Brasil, nós tínhamos o Lula. Eu não consigo imaginar qualquer outro adversário que, se não fosse o Lula nessa eleição, tivesse derrotado o Bolsonaro. É isso aí, gente. Grande abraço para todos. Até a próxima.